Quero que você acompanhe no livro de Daniel, capítulo 5, a leitura dramatizada que será apresentada agora. Mas, por favor, acompanhe aí no texto bíblico de Daniel 5. Daniel, capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. A mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura, e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha, e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esta escritura, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura, e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel, e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza, que lhe deu todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Peres,
dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, na idade de 62 anos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi aqui apresentada e que o Teu Espírito, o mesmo Espírito que agiu em Daniel, possa ser esse mesmo Espírito que abra o nosso entendimento, o nosso coração para compreender a Tua palavra. É a nossa oração, faz-nos entender o Teu recado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Continue firme até o fim. Nós estamos trabalhando o livro de Daniel, sermão expositivo, uma série. O último versículo do livro, que está lá em 12, versículo 13, diz: e você, Daniel, continue firme até o fim. Então esta série surgiu dessa tradução NTLH da Bíblia. No capítulo 1, nós tratamos com vocês que você deve continuar firme até o fim, sabendo se posicionar na Babilônia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: saiba se posicionar na Babilônia. Como é que Daniel e seus amigos viveram na Babilônia? Isso que foi tratado. Deus honrou a fé desses homens: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles foram muito mais sábios do que os sábios da Babilônia. E eles floresceram naquele lugar hostil, numa terra estranha. Mas pulamos o capítulo 2 e fomos para o capítulo 3, porque o capítulo 2 e o 7 nós vamos fazer a aplicação juntos. Mas no capítulo 3, resistindo quando for provado. Então, continue firme até o fim, resistindo quando você passar pela prova. E aqui nós encontramos no capítulo 3, os amigos de Daniel na fornalha, porque eles não se curvaram diante da estátua. No capítulo 4, o pastor Alessandro trabalhou com vocês. Continue firme até o fim, sabendo que com Deus não se brinca. Verdade, Nabucodonosor, ele se exaltou, ficou soberbo, e o Senhor o puniu. E ele foi viver como animal por 7 tempos. Alguns estudiosos pensam que são 7 anos ele ficou comendo capim. Depois ele retornou humilhado, mas restaurado, e voltou confiante no Senhor. Hoje nós vamos continuar com o tema Continue firme até o fim, sabendo que com Deus não se brinca, parte 2. Nós vamos olhar um sucessor de Nabucodonosor, Belsazar. Nós vamos trabalhar com relação à postura dele, que é semelhante à de Nabucodonosor. Paulo, na sua carta à igreja dos Gálatas, ele diz assim: de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não brinque com Deus. A advertência bíblica, tanto para Nabucodonosor, como para Belsazar, como em toda a história, é: não brinque com Deus, não zombe de Deus. O capítulo 5 mostra exatamente essa postura de Belsazar. Ele brincou com Deus, ele zombou de Deus. Isso lhe custou caro. Naquela mesma noite desse banquete, tudo acabou, tudo terminou para a vida dele. Interessante que é importante você que aqui está e não pegou essa série. Nós estamos tratando de um período da história de Israel, que é o período do cativeiro babilônico. Israel foi para a Babilônia por determinação de Deus. Claro que eles foram por causa do juízo de Deus. Eles desobedeceram e foram morar na Babilônia. Sabe quanto tempo eles ficaram na Babilônia? 70 anos. E Deus tratando esse povo. No capítulo 1 nós vimos isto. E no capítulo 2, esse sonho que ele teve traz algum sentido histórico. E eu queria que vocês olhassem para essa estátua que Daniel conta no capítulo 2. Cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Cada uma desses materiais utilizados para essa estátua no sonho de Nabucodonosor representava reinos. Por exemplo, a cabeça de ouro, o Império Babilônico. O peito de prata, Império Medo-Persa. Quadris de bronze, Império Grego.
pernas de ferro, Império Romano, e pés de barro, a Roma dividida e a Europa como é conhecida hoje. Daniel interpretou esse sonho. No outro capítulo, o que Nabucodonosor vai fazer? Ele faz uma estada todinha de ouro. Mas você vai ver acontecendo, justamente nesse capítulo 5 que lemos, esta parte em que o Império Medo-Persa invade a Babilônia e encerra. Que isso acontece em 539 e 331, que é a segunda linha que ali está. Então nós vamos ver que nesse texto, Nabucodonosor não é mais rei, mas sim Belsazar. E Daniel, quando chegou na Babilônia, tinha em volta de 15 anos. E se passaram alguns anos, e agora quem governava era Belsazar, mas Daniel estava lá. Quem era Belsazar? O último rei da Babilônia. Depois dele, entrou o Império Medo-Persa através de Ciro e Dario, que nós vamos ver no final desta mensagem. O nome dele significa Bel proteja o rei. Bel era o deus Marduk, o deus babilônico. Nabucodonosor reinou por 43 anos na Babilônia. Agora, quem é que sucedeu? Sucedeu Neriglissar, por 4 anos, e após a sua morte, o seu filho. Na verdade, interessante que Nabucodonosor reinou, ele teve um filho chamado Amel-Marduk, que reinou por 2 anos e foi assassinado por um carinha, na verdade pelo seu cunhado, chamado Neriglissar. E esse cara governou por um período na Babilônia. Agora, após a sua morte, porque Neriglissar trabalhou por 4 anos na Babilônia, e aí surgiu um tal de Labash-Marduk. Labash-Marduk foi deposto, conforme a história. Isso não é texto bíblico, é história. Xenofonte, Heródoto, todos esses historiadores narram estas informações. Esse Labash-Marduk foi deposto rapidamente por alguns conspiradores, e eles nomearam um tal de Nabonido. Nabonido assumiu o poder. Não consta na história um vínculo de Nabonido com Nabucodonosor. Porém, outros historiadores pensam que ele era filho da filha de Nabucodonosor. Porque no texto bíblico ele fala o teu pai, referindo-se a Nabucodonosor, dirigindo-se a Belsazar, mas falando de Nabucodonosor. Alguns sugerem que Belsazar era filho, não, isso é história. Nabonido teve um filho chamado Belsazar. Só que há uma coisa curiosa na história. Nabonido, ele não gostava da Babilônia ou alguma coisa, e ele construiu uma residência real em Temá. Só que por 10 anos ele ficou lá, e quem foi o corregente foi esse Belsazar. Então Belsazar ficou na Babilônia, reinando. E Nabonido, num outro palácio, ele era o imperador e o Belsazar era corregente. Essa é a história de Belsazar. Agora, por causa inclusive da ausência de Nabonido no império e sendo corrigido por Belsazar, isso enfraqueceu o império. E os historiadores dizem que por isso que o Império Medo-Persa viu aí uma vulnerabilidade e uma suscetibilidade do Império Babilônico. E de fato aconteceu essa tragédia. Então a nossa reflexão nesta manhã será sobre esse desfecho trágico do Império Babilônico e agora da posse de Ciro e de Dario, os reis persas, os imperadores persas. Continue firme até o fim, sabendo que com Deus não se brinca. Primeira coisa para se destacar nesse texto é a festa da insensatez. Não cabia uma festa naquele momento. Os historiadores dizem que o Império Medo-Persa estava cercando Babilônia. Já havia 4 meses. Só que esta festa foi indevida porque eles estavam muito autoconfiantes na proteção, na segurança, nas muralhas da Babilônia. Belsazar sabia que os medos persas estavam de trás das muralhas da Babilônia. Mas eles estavam muito confiantes na segurança, porque era uma estrutura fantástica. Ele não estava percebendo, Belsazar, e nem discernindo o momento. Babilônia era uma cidade cercada por muralhas, e a história conta um pouquinho de detalhes sobre esta muralha. Por exemplo,
elas eram impressionantes. O Heródoto, que é um historiador, diz que elas tinham 7 metros de espessura. Vamos pensar 7 metros, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros daqui até lá de espessura. Elas tinham 17 quilômetros e elas eram feitas em 2 faixas. Uma muralha aqui, tinha um poço onde passava o rio Eufrates e outra muralha. Então eles estavam muito protegidos. Os historiadores dizem que mesmo se tivesse cerco na cidade da Babilônia, eles ficavam por meses sem precisar de alimentação, porque eles tinham abastecimento interno muito rico. Então eles estavam sentados na autoconfiança. Isso é muito perigoso. Aqui eu me recordo do ano 2023, uma falha grave aconteceu no Domo de Ferro em Israel, porque eles têm uma estrutura de defesa do espaço aéreo que onde tiver vindo míssil, eles conseguem interceptar antes que ele caia. Mas em 2023, quando eles invadiram, o pessoal saiu de Gaza e invadiu o território de Israel, eles falharam em algum dispositivo de segurança. Nunca confie em toda a sua estrutura. Estou tranquilo, nós estamos protegidos, vamos continuar festando aqui, porque nada vai nos impedir. Mas essa festa da insensatez era regada na autoconfiança, mas ela era regada também na extravagância e devassidão, porque no texto bíblico diz que ele deu essa festa a 1000 dos seus grandes e as suas esposas e concubinas, as suas mulheres e concubinas. Então nós imaginamos uma festa muito extravagante com mais de 2.500 pessoas. Estavam ali os políticos, estavam ali o exército, os comandantes, os militares, junto com essa festa de Belsazar. Era um ambiente assim, com certeza, de muito aparato, de muito luxo, de muita ostentação, de muita roupa, de muito esbanjo, de muita vaidade, de muito desfile, de muito glamour, de muito exagero. A festa é assim. Normalmente, não mudou esta tônica nas festas. As festas são trabalhadas assim. Além do que um ambiente que estava carregado de bebidas, de conversas, de histórias, de flertes, de fartura, de iguarias, de desperdício e de muita luxúria, impureza e imoralidade sexual. Porém, ainda para agravar isso, ele pediu para trazer todos os utensílios que foram tirados de Jerusalém do templo, que era um templo consagrado ao Senhor. E quando eles conquistaram a Babilônia, conquistaram Jerusalém, Nabucodonosor traz todos esses utensílios para a Babilônia. E agora vamos fazer uma festa regada a muito vinho, e todas as nossas taças, e todos os copos, e todos os utensílios que vieram do templo de Jerusalém, nós vamos utilizar. Esta ideia era uma provocação ao Deus que cuida e consagrado aqueles equipamentos e aqueles utensílios estavam. Uma coisa curiosa é que as mulheres normalmente não banqueteavam. Na história você vai perceber isso junto com os homens. Vocês lembram da história de Esther? Vasti, por exemplo, o rei Assuero fez uma grande festa, mas só que Vasti não foi. Então os homens faziam essas reuniões separadas, e Vasti também depois foi fazer isto junto com o pessoal. Então elas realizavam um banquete particular enquanto o rei se embriagava com os seus nobres. Para muitos eruditos, eles dizem que a presença dessas mulheres dentro da festa de Belsazar confirma que esse banquete estava relacionado com uma festa de orgia e promiscuidade, porque elas estavam inseridas ali. Na história, Belsazar tinha 36 anos. E o texto acerca dele diz que ele era idólatra, depravado, imoral, ímpio e egoísta. Lady Gaga. Às vezes a gente acostuma com as paisagens, mas ela recentemente esteve em Copacabana, um show gratuito, reunindo mais de 2 milhões de pessoas, e foi descrito como um show épico e até religioso. Mas para quem olha com discernimento espiritual, havia algo mais do que entretenimento nesse show, símbolos sagrados sendo reinterpretados, uma estética gótica carregada de conotações espirituais distorcidas, e uma mensagem que, ainda que camuflada de arte, ecoa numa oposição inconsciente ao Evangelho de Jesus e à Bíblia Sagrada. E às vezes a gente começa a fazer flerte com essas coisas extravagantes, sem perceber a sutileza do mal em tudo isso. A festa da insensatez, ela é regada a excesso de autoconfiança,
ela é regada à extravagância e devassidão moral, mas ela é regada à idolatria. Deuses para todos os gostos, Deus de pedra, Deus de bronze, Deus de madeira, todos os tipos, e todos os Marduk, Bel, Sim e Shitar, que eram os deuses da Babilônia. E é interessante que na história sempre a idolatria está associada à prostituição. Existiam inclusive nesses templos idólatras os que se chamam prostitutos cultuais, porque a idolatria e também a prostituição andavam juntos. Esse era o ambiente. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Essa festa era uma festa da insensatez, regada à autoconfiança, regada à luxúria, regada à devassidão e à idolatria. Mas em segundo lugar, a gente vê isso no versículo 5 até o 9, continue firme até o fim, sabendo que Deus não se brinca, o sinal divino. Porque eis que de repente numa festa, e olha, nós teríamos aqui quase esse espaço, com mais algumas pessoas para que essa festa fosse dramatizada e simbolizada. De repente, a festa é interrompida por um dedo que escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aquilo deixou todos os convidados alarmados. Era algo fora do comum, você não vê dedo escrevendo na parede em nenhum lugar. E o texto deixa para nós definido que foi um episódio público e todos que estavam naquele recinto viram. E aquela mão que escrevia na parede provocou reações na vida das pessoas. A escrita na parede. Enquanto o povo está na normalidade da festa, algo imaterial, sobrenatural, simplesmente aparece e começa a escrever. E aqui já dá para ficar com a pulga atrás da orelha. Isso aqui tem uma intervenção divina, é algo sobrenatural. É interessante observar os eventos sobrenaturais. Por exemplo, um dia Moisés estava cuidando do seu rebanho, e ele viu a sarça ardente. E ele foi e se aproximou, é algo sobrenatural, um ramo, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Isto é uma manifestação sobrenatural, isso traz espanto e traz acuidade. Mas nós vemos também, por exemplo, algo espantoso, foi quando a mula de Balaão falou, é algo incomum. Então Deus pode aparecer de forma sobrenatural em algumas situações que Ele queira, e especialmente nesse estilo de juízo. Vocês se recordam quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, vieram pessoas celestiais para visitar Abraão, e eles foram até Sodoma para livrar o sobrinho Ló. Então coisas sobrenaturais acontecem. Vocês não duvidem que anjos ainda aparecem. Vocês não duvidam que Deus pode se manifestar de forma sobrenatural. Agora aqui o juízo estava anunciado. Essa mão escreve algo inusitado na festa, e ao que parece, todos vendo o episódio não entendiam o significado daquelas palavras em aramaico. Mas a impressão que dava com certeza para todos aqueles que estavam naquela festa, que aquilo não cheirava bem, aquilo era um presságio ruim, era uma coisa, um sinal de alerta, o prenúncio de algo mal para acontecer. Então não dava para, no meio da festa, vendo aquilo lá, falar, vamos tocar o barco e continuar servindo a bebida. Alguns, o texto bíblico nos mostra que ficaram em perplexidade. Por exemplo, espanto, perplexidade tomou conta do ambiente. Versículo 6 diz que o rei, o seu semblante mudou quando ele viu aquilo. Pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Medo, pavor. No versículo 9 diz também que os que estavam ali, os políticos, os grandes militares, diz o texto bíblico que se perturbaram e estavam sobressaltados. A ideia é de que eles estavam confundidos, perplexos, assustados, amedrontados, alarmados. O rei antes tão confiante, agora com medo. Esta ideia nos faz lembrar de que os milagres, por exemplo, de Jesus geravam perplexidade. As pessoas ficavam admiradas. Também nos faz lembrar do Pentecoste, que eles ficaram perplexos e vendo aquelas pessoas falando em suas próprias línguas. Perplexidade quando um sinal divino acontece. E o sinal divino, ele vem em algumas situações bem definidas. A festa da insensatez, o sinal divino. Em terceiro lugar, um espírito excelente.
Como é bom, nem tudo está perdido. Num cenário tão ruim e trágico, Deus tinha preparado um moço que veio com 15 anos para a Babilônia, forjou esse homem com temor e forjou na cultura babilônica, mas ele em todo o tempo permaneceu fiel. A gente sempre chama isso na Bíblia de remanescente e perseverante. Deus sempre vai conservar na história gente fiel, gente que não se curva diante de Deus, gente que tem temor, gente que obedece a palavra, gente que ora, gente que busca o Senhor, gente que recebe capacitação e interpretação de sonhos, visões. É isso que Deus sempre fez na história. Agora, uma coisa muito bonita é de que quem fala bem de Daniel não é ele mesmo. O texto bíblico fala desta rainha mãe, a mãe de Belsazar. Aqui eu queria fazer alguns destaques, principalmente a vocês mamães que aqui estão. Gostei, Neia, li a sua pastoral hoje no boletim, muito interessante sobre esse dom que Deus deu a vocês. Curtam, aproveitem esse momento de ser mãe. Essa mãe aqui destaca, ela não está na sala festejando com seu filho e todo aquele grupo. O texto bíblico parece que ela vê o alvoroço dentro desse ambiente, de alguma coisa percebe, e ela comparece nesse ambiente. Ela não participa, essa mãe, do fiasco da bebedice e da idolatria. E agora ela entra no salão somente para apresentar para o filho Daniel, porque ele chamou todos os magos. O que é aquilo? Me expliquem, me dizem o que é. E eles não responderam. Então a mãe, sabendo desse alvoroço, eu conheço alguém na história que é capaz, que tem um espírito excelente e que é capaz de, com a sabedoria divina que ele tem, de interpretar e de revelar. Com base no seu testemunho acerca de Daniel, parece que ela crê no Deus de Israel. Essa mãe tem um quê diferente nessa história. Inclusive, ela não chama Daniel de Beltesazar. Ela não chama no nome babilônico. Ela chama no nome hebreu. Talvez os estudiosos pensam que ela tinha entendido a fé de Daniel e talvez sendo uma discípula do Deus Javé. Ela tira Daniel da sua aposentadoria. Sabe quantos anos tinha Daniel aqui? Aproximadamente 80 anos. Ele estava no governo e ele estava retirado. Essa mulher o chama e diz, ele tem um espírito excelente. Queridos, é muito importante ter bom testemunho dos de fora. Há uma orientação que Paulo traz à igreja quando vocês forem escolher a liderança da igreja, que esses líderes tenham bom testemunho dos de fora. Como é que as pessoas estão vendo os seus líderes? Porque o dia que você escolher um líder que é mal famado, aí fora, que se diz mal, que tem coisas complicadas e que a sociedade vê, não o coloque na liderança. Daniel, ele era visto como uma pessoa de integridade. Ele tinha um bom testemunho de alguém dentro do próprio palácio. Daniel é um notável. Eu gosto muito do Salmo 16, quando diz, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Deus tem prazer nos notáveis. Deus tem prazer nesses homens que têm espírito de excelência. Essas pessoas que são íntegras. A descrição que é feita sobre Daniel é a seguinte: o homem que tem o espírito dos deuses santos, nele se acha luz, inteligência, sabedoria, conhecimento, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Que coisa linda. Testemunho acerca de Daniel, esse espírito excelente, nos fala de uma pessoa honrada, de integridade, de caráter, de conduta irrepreensível. Gente que contrasta com o espírito que paira nas trevas. Uma vez Paulo disse a Timóteo, os homens impostores e homens perversos irão de mal a pior. Há um contraste entre aqueles que têm o espírito excelente, entre os impostores e perversos. Daniel contrasta, porque quando o rei disse assim para ele, se você interpretar o sonho, eu te darei o terceiro lugar do reino. Por que terceiro?
Nabonido o primeiro, Belsazar o segundo e ele o terceiro. Mas sabe o que Daniel disse para ele? Que legal, é para já. Ele não tem o espírito dos profetas da modernidade, que tem visão de poder, de dinheiro. Diz: os bens fiquem para você, eu não preciso dos seus bens. Tome muito cuidado, irmãos, porque esse espírito dos perversos e impostores paira sobre a igreja evangélica. Muitas pessoas seguem líderes e não conseguem ter bom testemunho deles. Isso já deve acender uma alerta para o seu coração. E como essas pessoas lidam com o poder, lidam com o dinheiro e com o prazer, é muito importante. Mas a postura de Daniel, depois da ordem: terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no reino. E o Daniel respondeu: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outra pessoa. Todavia lerei ao rei a escritura, que lhe farei saber a interpretação. Esses dias eu fui muito edificado com um versículo. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai reino, grandeza, glória e majestade. Rei, saiba, o que você tem foi Deus quem deu. Então não é você quem vai me dar, é Deus quem dá. É um princípio. Eu acho muito interessante que no versículo 23, a sua vida, Belsazar, deveria estar nas mãos daquele cujo caminho e vida e você não fez, a ele não glorificaste. Um espírito excelente. Com Deus não se brinca. Aí vem o duro veredito. Versículos 17 a 29, vocês vão encontrar tudo isso que eu vou falar agora. Daniel diz: rei. Ele não disse: vive para sempre, ó rei, porque ele sabia que aquela noite ele não viveria mais. Ele disse: ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, a grandeza, a glória. Ele deu povos, nações, tudo. Matava a quem queria, a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, a quem queria abatida. Porém, quando o coração de Nabucodonosor se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E ele foi expulso e foi morar com os bois, com os jumentos, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e quem constitui sobre ele. Belsazar, você já viu o que aconteceu com Nabucodonosor? E mesmo você sabendo dessa história que eu estou te recapitulando aqui, você não se humilhou. Então, antes de Daniel interpretar Mene, Mene, Tekel, Parsim, ele então faz Belsazar repensar, olhar para trás, olhar para o retrovisor, olha para o que aconteceu com Nabucodonosor, relembra os fatos, veja o que aconteceu com seus familiares. Você pode aprender com os erros dos outros, não cometa os mesmos erros, não ignore, Belsazar, as lições do passado. Os erros dos outros têm um caráter pedagógico para a sua vida. Depois dessa reflexão, Belsazar, e servindo aqui a deuses estranhos, e aí vem o veredito. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, sabe o que significa, Belsazar? Deus contou o teu reino e deu cabo nele. Fechou. Acabou. Finish. Tekel, você foi colocado na balança e a sua vida foi achada em falta. Pérez, Parsim. Pérez e Parsim é a mesma tradução no hebraico ou no aramaico. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. É uma mensagem de julgamento, e Daniel, com muita coragem e ousadia, correndo o risco da própria vida, dá um veredito desse. Porque normalmente, você sabe que as pessoas querem que se profetizem ilusões. Vê o que Deus tem para mim, conta coisa boa para mim do que Deus vai fazer. E nem sempre é assim. Deus tem um veredito duro, difícil. Daniel demonstra fidelidade para com a palavra diante de Nabucodonosor. Daniel demonstra fidelidade à palavra diante de Belsazar. Ele não quer agradar a galera.
Ele quer agradar aquele que manda e governa todas as coisas. Todo humano será pesado por Deus. A grande pergunta é se você será achado em falta ou aprovado nesta balança. Ao que parece, apesar da notícia ruim, Belsazar continuou a festa e honra Daniel. Vou aqui tá as coisas que eu te prometi dar. E toca a banda, maestro, mais bebida, vamos lá festejar. Voltem as danças, vamos nos divertir. E a última coisa que aprendi nesse texto, nos versículos 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vou contar os detalhes disso aqui. Entre o juízo implacável de Deus. Foi o último banquete da Babilônia. A última noite, a última ceia, a última roda de amigos. Segundo as fontes históricas, o exército do rei Ciro tinha cercado a Babilônia mais de 4 meses. Mas eles estavam confiantes no sistema de segurança. Os historiadores também mencionam, nós temos coisa para comer aqui, pode cercar, pode colocar os inimigos todos lá de trás da muralha, nós temos coisa para comer aqui. Mas dizem os historiadores que Heródoto é um historiador grego, que diz que os engenheiros persas, eles tinham encontrado uma solução para entrar na Babilônia. O rio Eufrates passava dentro, entre as muralhas, e eles fizeram o quê? Desviaram. E o rio ficou baixo. E os soldados puderam entrar com água no joelho. E eles desviaram o curso do rio Eufrates por um canal antigo. O nível da água baixou, os soldados caminharam no rio na escuridão e entraram por portões que não haviam sido trancados. Tamanha confiança deles. E quando eles entraram no palácio, toda a nata estava ali. Os militares, os políticos, Belsazar. O povo dançava e festejava. Com certeza Daniel já tinha saído dali. A festa reiniciou quando Daniel saiu daquele lugar. Invadiram o salão do banquete onde estavam reunidos todos os oficiais e políticos da Babilônia e matou todos. O Império Medo-Persa matou todos ali mesmo. Que é o que o versículo 30 diz. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E aqui nós temos um retrato perfeito da humanidade perdida. A imagem trágica do nosso mundo, porque a nossa própria sociedade é imoral, comprometida com os ídolos, viciada no prazer e entretenimento. Assim até o povo evangélico tem sido seduzido, um povo egocêntrico. E a população é assim, rebelde, vive bêbada, em festa, fornicando, entregando-se ao extravasamento, aproveitando-se cada vez mais de um precipício, ou aproximando-se cada vez mais de um precipício, até que arrebenta a barreira de proteção e cai para uma eternidade de total perdição. Quando os indivíduos nesta festa da Babilônia pararam para pensar, talvez essa seja a última refeição nossa. O juízo implacável de Deus. Uma coisa muito curiosa na história é esse registro. No dia 12 de outubro de 539 a.C., Ciro entrou na Babilônia. 12 de outubro de 539 a.C. Que data? Um novo governo é estabelecido. Deus é paciente, mas o seu juízo é certo e pode ser repentino. Agora Dario era o regente, provavelmente sobre a região da Babilônia, mas Ciro era o imperador maior. Daniel 6, que a semana que vem será ministrado sobre isso. Daniel 6 mostra que Dario estabeleceu sátrapas e colocou Daniel na Babilônia, como um dos 3 governadores principais do Império Medo-Persa agora. E Daniel serviu diante do rei Dario e diante de Ciro, quando já era idoso. Deus é soberano e dirige a história. O desfecho de Belsazar foi terrível. Daniel, como servo com espírito excelente, continuou sendo usado por Deus. Pois bem, vamos fechar tudo isso. Continue firme até o fim, sabendo que com Deus não se brinca. Não brinque com Deus, é um alerta para mim. Esse texto
chama a minha atenção de como eu levo a vida, de que são meus valores. Eu confesso a vocês que às vezes, como pastor, em algumas festas, em alguns casamentos, em alguns aniversários, e eu tenho gente de contato de empresas, de eventos, elas falam assim: pastor, o senhor não sabe o que acontece no aniversário de 15 anos, quanta baixaria, quanta coisa horrível acontece numa festa de 15 anos. E mesmo nos casamentos cristãos, eu faço a cerimônia e não faço muita questão de ficar em festa para eu não ficar escandalizado do que é que nós fazemos com as nossas festas. Para mim, alguns são banquetes de insensatez também. E não brinque com as coisas divinas. Como você leva a vida, não viva uma vida de insensatez nem uma festa. Que você seja destacado na sociedade, que é capaz da esposa do governador, a esposa do prefeito, a esposa do imperador, a mãe do imperador diz: tem alguém nesse lugar que tem um espírito excelente, que tem uma vida íntegra, que vai receber de Deus a sabedoria e direção para elucidar esse caso difícil. Meu irmão, o que Jesus quer fazer de mim, de você, e aqui está uma aplicação bem messiânica, é de que você seja esse espírito excelente que anda pela cidade de Dourados, cujas pessoas foram colocadas nos lugares estratégicos da cidade, que você seja um discípulo de Jesus, que você tenha esse Espírito Santo, que é o Espírito que te traz excelência, e você ande com a integridade em todas as ruas da cidade, e você seja bênção neste lugar, lá na universidade, lá no consultório, lá na oficina mecânica, lá naquele condomínio onde você está. Esse mundo está precisando de discípulos de Jesus que carregam, que portam esse Espírito excelente que habitou em Daniel. Esse eu tenho prazer, filho amado. É o que Deus tem prazer, é nesses notáveis, nessas pessoas. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente. Se você fosse pesado hoje, seria encontrado fiel ou achado em falta? Já não basta o que Nabucodonosor viveu, Belsazar? Você já não viu coisas ruins lá atrás na sua própria família? Você já não viu as desgraças que aconteceram? E você não se humilha? Aprenda com os erros do passado e não cometa os mesmos erros. Se arrependa e Deus vai restaurar. Nabucodonosor teve essa oportunidade, mas Belsazar não se humilhou. Não te humilhaste diante daquele cujas mãos está a tua vida, e diante daquele cujos caminhos seus estão nele, e você não glorificou. Deus vê tudo, Deus pesa tudo, Deus julga tudo no tempo certo. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Há 2 salmos que diz assim: que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E um outro texto diz assim: que o Senhor sente indignação todos os dias. Espero que teu coração nesta manhã seja quebrantado para não cometer erros e deslizes que vão ser terríveis para a sua história. Nós vamos novamente cantar esta canção, Santo para Sempre. Eu destaquei esta canção porque ela faz algumas menções interessantes. Ela faz menção sobre a questão dos impérios, dos domínios, dos governos, mas que Deus reina soberanamente acima da Babilônia, acima do Vaticano, acima de Israel, dos Estados Unidos, da Croácia, acima da Rússia, da comunidade europeia. Deus está acima. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre tudo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo,
Lá do início. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, Cantando ao Cordeiro uma canção. teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre Todos e os anjos. Santo, Toda a criação Santo, exaltado é Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo. Só as vozes. Senhor Rei Reis, Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Muito obrigado, Senhor, pela verdade incontestável do que o Senhor é soberano sobre tudo e todos. O mundo não está entregue ao caos. Aparentemente a Babilônia tem prevalecido, mas essas pessoas descuidadas, insensatas, seguras da sua autoconfiança, extravagantes, têm um encontro marcado com o Senhor. Meu pedido nesta manhã é que o Senhor encontre neste lugar gente com espírito excelente, que não se mancha, que não se macula, que não viva na mesma cultura da Babilônia. Um povo diferenciado, um povo que o Senhor tem prazer, que são chamados na tua palavra dos notáveis na terra. Discípulos de Jesus, fiéis, santos, que buscam a verdade, que andam em integridade, que dão bom testemunho, que manifestam a tua glória. Nos perdoe, porque muitas vezes já vimos o que aconteceu em certas histórias, os erros do passado. Pai, nos livra de cometer os mesmos erros, que a gente possa se humilhar diante de Ti e saber que nós estamos diante daquele cuja vida e caminho está nas mãos dEle. Nossa vida e caminho está nas Tuas mãos, Senhor. Dirija, conduza, é a nossa oração. Faz isso, que todos aqui sejam transformados por esse Espírito excelente, para que viva também de forma excelente, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar.